Bom dia, irmãos. São 2h06 da manhã. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura da Palavra de Deus, reflexão da Palavra de Deus. No capítulo 4, o autor aos Hebreus dá continuidade da sua dissertação a respeito da obra de Deus, do ministério do Mashiach, da comprovação da superioridade dele com todos aqueles que os antecederam, com destaque especial para Moisés, como líder e condutor, e para Arão como sacerdote. Ele, como líder e condutor, é tão superior a tudo na criação, como Moisés foi superior na sua casa, embora fazendo parte dela. E como sacerdote, ele é superior ao sacerdócio arônico, porque o seu sacerdócio é eterno e oferece um sacrifício definitivo e não tem a necessidade de uma sequência de sacrifícios, né? Então ele segue no capítulo 4, falando sobre a questão do repouso, em que aqueles, por sua desobediência e infidelidade, perderam o direito de entrar na terra de Israel, que era a figura do repouso eterno. Lembrando que Israel, durante a sua vida no Egito, foi um povo escravizado, viveram uma vida de sofrimento, sem descanso, sendo escravos, e nos tempos da libertação já sendo maltratados. E além de passar por esse processo de escravidão, também tiveram um processo de uma vida dura, de servidão ao pecado durante a jornada no deserto, pois insistiam e desobedeceram a Deus. De forma que ele então vai no verso 3 do capítulo 4 dizer: porque nós, os que temos crido, aí já faz a grande diferença dos que os precederam, né? Daqueles que o precederam, que nos precederam, que saíram do Egito, passaram por 40 anos no deserto, e seus corpos ficaram lá no deserto. Lembrando sempre que a questão da sepultura era muito importante para os hebreus, né? O fato dele mencionar cujos cadáveres ficaram no deserto mostra que eles tiveram uma morte indigna, maldita, e que representava uma morte sem esperança. Então, aqui no verso 3, ele vai fazer essa diferença, destacando a expressão: nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Então aí vai, já no verso 7, ele diz que nós devemos estar atentos a não cair no mesmo erro que eles caíram, porque diz que Deus, que dissera para eles que hoje era o tempo de servir e de crer para poder entrar na terra e dessa forma desfrutar do repouso, ele vai dizer: determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele lança a mão dessa profecia de Davi para dizer que Deus estabeleceu uma nova oportunidade, mas uma oportunidade que é nova, mas não é mais uma de muitas. É a última oportunidade, como nós vamos ver nas declarações dos capítulos posteriores. Ele diz: temos hoje ou seja, um novo dia estabelecido por Deus, né? Para que possamos nos agarrar a esta oportunidade e de ter o repouso, não só de estar na terra de Israel, mas podermos ter direito, ter acesso à herança eterna, ao repouso eterno. E aí no verso 12, ele parte para o processo, para a declaração, né? E vai fazer um processo de comparação, destacando agora, entrando na questão da deidade desse ser que vem ao mundo e é superior a todos e a tudo que existe, mostrando a sua característica como a palavra viva, a palavra de Deus. Ele diz assim: porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Verso 12. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, nós podemos aqui ver que ele está se referindo não apenas à palavra como escrito, como tinta no papel. Na continuidade ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, e Yeshua, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui quando ele fala, no verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ele vai no verso 13 personificar essa palavra, ou seja, ele vai mostrar que ele não está falando de uma expressão gramatical produzida através de leitura da revelação dada aos profetas, ou seja, da Bíblia. Ele está falando de uma pessoa, a palavra de uma pessoa. Ele coloca aqui, e não há criatura alguma encoberta diante dele, ou seja, coloca um pronome pessoal de segunda pessoa, de terceira pessoa, um pronome que fala sobre alguém, que diz que esta palavra é alguém, é um ser, e não apenas uma produção verbal, oral e gramatical. Não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ele está aqui dando sequência na sua fala à sua declaração de que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele é como uma espada aguda. Aqui não faz-se referência à espada romana, que era uma espada que tinha 60 centímetros, mas a espada que era muito vista no Antigo Oriente, né? Uma espada aguda, uma espada que tinha entre 1 metro e 1,20 m, e que os mais poderosos, ou seja, os reis, muitas das vezes a tinha produzida de forma especial, até com fio dos 2 lados. Uma espada de 2 cortes, uma espada de 2 gumes, e que penetra profundamente. Ela não só penetra para ferir, ela penetra separando, dividindo, cortando de um lado a outro, mostrando assim, por uma figura de comparação, o poder de conhecimento e de entendimento desse ser que é descrito como a palavra de Deus. Lembrando que no Evangelho de João, no capítulo 1, a verdadeira tradução, a tradução verdadeira por quê? Porque um texto, ele precisa ser amparado por outro texto, né? A gente aprendia lá na escola dominical como é que nós podemos provar que a palavra de Deus é inspirada, visto que ela é produzida por mais de 3.500 anos, um espaço de mais de 3.500 anos, diversos autores vivendo em momentos diferentes, e eles falam coisas aqui e lá, separado pelo espaço e o tempo, às vezes por décadas ou séculos, e concordam exatamente com o que estão falando um com o outro. No Evangelho diz assim,
No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Eu estou fazendo aqui uma leitura baseado na Peshitta, baseado no texto hebraico. Porque a leitura que é traduzida do grego, ela vai dizer logos, né? Que se traduz por verbo. Pode ser também traduzido por palavra, mas eles preferem incutir a ideia de verbo. Ora, a palavra de Deus, ela não se resume apenas ao verbo, ao sentimento de agir. Ela é a palavra, ela é mais completa. Ela permite toda a compreensão e todo o entendimento, o que o conceito de verbo, principalmente no hebraico, não nos permitiria. Então ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Deus era a palavra. Ou seja, essa palavra que ele fala aqui, né, em Hebreus capítulo 4, verso 12, não é apenas uma expressão se referindo a maneira de dizer. Em Apocalipse 19, diz que ele vem e vi... Deixa eu ver se eu achei aqui. Capítulo 19 de Apocalipse diz, verso 19, verso 12. E vi um cavalo branco, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos anéis, muitas coroas, muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Veja que aqui na Bíblia, mesmo na mesma Bíblia que chama em João 1 de verbo, de logos, é a mesma expressão grega que está lá nos textos gregos, mas aqui eles colocam a palavra de Deus. E está certo, porque é palavra e não verbo. E não verbo. Este ser, que é a expressão física e visível de Deus, como Paulo diz em Filipenses, ele é aquele com quem iremos tratar, como foi dito aqui. Com quem iremos tratar. Aquele que tem a compreensão, o entendimento e que se expressa para a sua criação como a palavra de Deus, a expressão viva. É muito interessante isso aqui, porque se nós formos ver, eu separei aqui alguns textos, que este ser se manifesta durante toda a história do povo de Deus. Em Josué capítulo 5, no verso 13 ali, o capítulo 5 destaca no livro de Josué o momento em que eles estão prestes a entrar na cidade de Jericó. E em dado momento Josué está sozinho, e ele levanta os seus olhos e vê um homem, o texto é claro em dizer, um homem com uma espada nua na mão, uma espada desembainhada. E Josué se aproxima daquele homem e pergunta, viu que ele era um soldado, viu que ele era um agente de guerra, de combate. Ele não estava ali com uma posição de mensageiro ou qualquer outro tipo, mas ele era um combatente. Os seus trajes, a espada na mão, mostrava que ele estava preparado para entrar em combate eminentemente. E Josué pergunta, você é dos nossos? Não estou te reconhecendo. Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse, não. Não sou de vocês, não sou desse lado e nem do lado de lá. Eu sou do alto. Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é terra santa.
Você agora não usa mais os calçados cananeus, você agora não usa mais os calçados egípcios. Agora você tem que entrar em contato direto com a terra sagrada, com a terra santa. E ao mesmo tempo, ao dizer isso, este ser está dizendo ao comandante das forças que ia entrar iminentemente em combate com as forças inimigas em Jericó. Ele traz a seguinte mensagem: não é você que vai dar ordem de ataque. O combate será feito por minhas forças, por minhas tropas e não pela sua. Porque tirar a sandália dos pés, tirar o calçado dos pés, o calçado nos pés do comandante faz parte de sua farda de combate, de sua armadura de combate. Ficar descalço é estar desprotegido, exatamente em uma parte muito frágil do corpo humano e que precisa ser protegida em combate. Ele está dizendo então com isso: tira a sandália dos teus pés. E quem está falando com a espada na mão, ou seja, o combate vai acontecer já, em alguns instantes. Eu já desembainhei a espada, mas não é você e suas tropas que vai conquistar essa vitória, mas sim as minhas forças, as forças celestiais. Em Gênesis 18, eu vou ter que recorrer lá ao texto, porque eu até deixei marcado aqui. São passagens que vai mostrar este ser que sempre se manifesta fisicamente. Gênesis 18, de 1 a 5. Abraão recebe uma visita. Ele recebe a visita de um comandante celestial que vem com uma escolta de outros 2 homens, que vai conversar com Abraão, anunciar a Abraão a promessa e, em seguida, enviar os seus 2 oficiais, seus 2 acompanhantes, a Sodoma e Gomorra. E diz assim o texto: depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra, e disse: meu Senhor. Veja que ele disse: meu Senhor. Dos 3, ele reconheceu o que era o comandante, o que era aquele que vinha com poder, com autoridade. Meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, e que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram eles: faça dessa forma. Então a gente vai vendo que este ser, que agora nós conhecemos pelo nome de Yeshua, ele vem se manifestando de muitas formas, em muitas épocas, da mesma forma, como um ser humano, como um homem, né? Em Números capítulo 22, eu vou só usar esses textos para que vocês guardem de memória, porque são muito importantes. Em Números capítulo 22, verso 23, diz assim: se de algum modo, estou em Êxodo, Números 22, é aquela passagem da mula de Balaão, em que ela vê um ser, um homem, com a espada nua na mão. 22, 23, assim: viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. O homem queria permanecer no caminho da desobediência, mas a jumenta queria voltar ao caminho da obediência. E em Êxodo 23, 20 a 23, eu já estava lá no livro de Êxodo, mas não é. Êxodo 23, do verso 20 ao 23, diz assim:
Eis, Deus falando a Moisés, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Ou seja, Deus chama ele de mensageiro, mas diz que ele tem autoridade para perdoar ou não perdoar pecado. E diz mais, o meu nome está nele. Quem é que tem o nome de Deus? Só o que é filho de Deus. Só filho tem o nome do próprio Pai. Então, essas passagens nos mostram que a Bíblia nos revela aquilo que os nossos olhos não podem ver, né? Aqui no capítulo 4 de Hebreus, agora, nós vamos seguir adiante, mostrando que este ser que é descrito nas Escrituras como a palavra de Deus, vinha se revelando como um ser semelhante a nós, como um homem, às vezes chamado de mensageiro e às vezes descrito como homem, um varão. Então, entrando no capítulo 5, ele vai dizer que este ser, este sacerdote que veio, é um sacerdote superior ao sacerdote arônico, né? Que não tem que oferecer muitos sacrifícios, mas ofereceu uma única vez um sacrifício de si mesmo, né? Então, nós podemos perceber aqui, a partir do capítulo 5 de Hebreus, que ele vai fazer uma comparação do sacerdócio de Yeshua com um sacerdote que ouve e que é um mistério nas Escrituras. O sacerdote chamado também rei, chamado Melquisedeque. E ele começa fazendo a descrição assim, capítulo 5, verso 3. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, se referindo ao sacerdote arônico, oferecer sacrifício pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus. Como também o Messias não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, Yeshua, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A partir daqui, essa expressão, Jesus ou Yeshua, é sumo sacerdote espiritual, é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, né? É muito importante nós observarmos essas coisas, porque, por exemplo, se for fazer uma pesquisa sobre de que ordem está se falando, quem foi Melquisedeque? Isso é um enigma no Antigo Testamento, né? Sabe-se que ele era um rei sacerdotal, um rei e sacerdote de um povo, descrito como um rei de paz, e também como rei de justiça. Ora, nenhum rei humano consegue conduzir o seu reinado inteiro sem que guerras sejam deflagradas contra ele. Mas de Melquisedeque, o que se diz é que ele é rei de paz e rei de justiça. Entre o seu povo
dominava a paz e a justiça. E o sacerdote do Senhor o sacerdócio do Senhor é um sacerdócio semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. O texto hebraico, tanto no Salmo 110, que diz: Atá kohen leolam al divrati Melquisedeque. Divrati Melquisedeque. Então ele diz: Atá kohen, tu és sacerdote. Tem algumas traduções que diz: tu serás sacerdote. Está errado. Está errado. O verbo não está presente no texto hebraico. Ele está em elipse. Isso significa que ele está no presente. Tu és sacerdote. Tanto que as traduções, a Almeida atualizada, ela bem define isso. O Senhor jurou e não se arrependerá. Aí vem a parte que eu li em hebraico. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és. Por que ele coloca, o tradutor coloca, de uma boa tradução por sinal, coloca o verbo aqui no presente? Porque é assim que ele deve ser compreendido aqui. Atá kohen. Kohen é sacerdote. Atá é tu, você. Tu, sacerdote. Tu és sacerdote eterno, leolam, al divrati, segundo a ordem. O que quer dizer essa ordem? A palavra traduzida aqui por ordem é uma palavra que também pode ser traduzida segundo as práticas, segundo a palavra, segundo o dizer, segundo o ser de Melquisedeque. É uma ordem sobre a qual a Bíblia faz segredo, ela coloca isso em mistério. E pouco se encontra, mesmo nos textos hebraicos, você faz uma pesquisa nas livrarias, o que significa a ordem de Melquisedeque, você não vai encontrar. Aqueles que mais avançaram nisso entre os judeus são chamados cabalistas, que vai falar que Melquisedeque é uma forma de manifestação da deidade. E, de fato, ele é uma expressão divina de Deus. Quando ele vai ao encontro de Abraão, diz o texto de Hebreus, Abraão se aproxima dele e se ajoelha e dá os dízimos dos despojos da guerra que acabou de conquistar contra os 5 reis. E diz que Melquisedeque abençoou Abraão. Então o autor, que está mais adiante, essa passagem, diz: com certeza o menor é abençoado pelo maior. Então, esta ordem é muito importante nós atentarmos para isso, porque essas palavras-chave, que eu costumo chamar de chaves hermenêuticas, que nos mostram coisas que através de uma palavra em uma passagem, nós podemos puxar, seguir o fio da meada, né? E encontrar explicações para reforçar a nossa fé, para nos manter firmes, para nos lembrar sempre da realidade que somos, nos lembrar aquilo que está caindo em esquecimento, as doutrinas fundamentais que nos alicerçam a nossa fé, né? Então ele vai dizendo, de eterna salvação, chamado por Deus, já estou chegando no limite do meu tempo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Né? E aí ele conclui no final do capítulo 5, que eles não poderiam ouvir, porque, vamos dar continuidade, porque devendo já ser mestres, ele está falando a hebreus, como falei nos vídeos anteriores, ele não está falando a gentios, ele está falando a pessoas que viveram a história, são parte da história do povo de Deus, que conhece a relação de Deus com o seu povo. E, portanto, deveriam ter, junto com a fé alicerçada na maior
e última revelação de Deus, a maior de todas as revelações de Deus, que foi a sua própria vinda em forma humana, eles estavam negligenciando tanto as coisas do passado quanto as do presente. Pelo tempo, deverias ser mestre, mas ainda necessitais de que vos tornes a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais têm, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O costume da obediência, o costume do exercício cotidiano da fé, nos leva a um preparo, a uma maturidade que nos capacita a ter os sentimentos exercitados, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Assim, ele termina o capítulo 5. Nós pegamos no capítulo 4, arrematamos aqui porque o capítulo 4 fala muito sobre a questão da desobediência do povo, e por causa da desobediência e da sua infidelidade ficaram com seus cadáveres no deserto, mas o importante aqui está no capítulo 5. Que possamos, então, em dias tão difíceis, eu recebi hoje que eu digo foi ontem, né? Terça-feira, né? Dia 2 foi terça-feira. Eu recebi um vídeo de um estudioso bíblico aí, preparado em hebraico, falando sobre Deus e que Yahvé é um Deus que não é o Senhor absoluto e coisas desse tipo. E da junção de várias divindades em Israel, que Israel teria tido vários deuses ao longo da história e que Yahvé veio ser Deus adotado por Israel, ou vamos dizer assim, construído. Nós vivemos, eu quero dizer com isso que nós vivemos tempos difíceis, tempos em que muitas pessoas com conhecimento de letras e das línguas nas quais a Bíblia foi escrita, né? Foi escrita para trazer coisas que impressionam ou procuram impressionar os nossos corações. Mas nós temos que nos ater na revelação, que embora obrigue ao estudo dedicado da palavra, não tem que ser usada para procurar mistérios e explicações que venham de encontro à revelação de Deus através de Yeshua e dos seus apóstolos. Então, assim que nós possamos entender que este ser que nos salvou e a quem nós tanto amamos, ele é um ser que vem se revelando como homem, como guerreiro, como mensageiro, como ajudante, como condutor do povo de Deus. E agora, por último, fez o sacrifício de si mesmo. Simbolicamente, tendo sua carne sido rasgada no sacrifício da cruz, rasgou também o véu que separava o santo dos santos, nos dando acesso direto a Deus e eliminando, portanto, a necessidade do sacerdócio religioso nas nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus possa produzir edificação, e se você gostar, porventura, desse vídeo, achar que ele edifica, que ele traz informações relevantes, relembrando, porque é claro que eu não estou trazendo nada de novo aqui, você possa compartilhar com os irmãos. Compartilhar, fazer seus comentários e dar aquela curtida. Seja se gostou ou se não gostou, e faça seus comentários. Que Deus abençoe, um dia abençoado para todos nós.